Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. Amen. Amém. Abrimos a Bíblia no segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz a palavra do Senhor. Amém. Combati o bom combate e acabei a carreira e guardei a fé. Amém. Agora escrevemos o versículo. Josué capítulo 1, de 1 até 4. Josué capítulo 1. Vai ler só o versículo 4. Diz a palavra do Senhor. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Amém. Aleluia. Amém. Que Deus te abençoe e multiplicar. Que Deus abençoe toda a igreja. Ceux qui t'ont sali participe bien au moins de 10 à 2 semaines pour la position à la mission. Se nós calcularmos bem, podemos ver que faltam uns 2 semanas para terminar o ano. Aí nós vamos maior como como a gente. Eu creio que você vai atravessar o ano, vai chegar em 2022. Nós vamos para Estou a falar isso pela fé. Melhor como eles vão racionar isso como mas não há nada que nos assegure que vamos chegar até aquele dia. Mas você, o justo, vive pela fé. A morte já não nos admira mais. Alguém se estava olhando agora? Vamos dizer que foi a casa de banho, caiu e morreu. Já não há nada que está nos admirar mais do que a morte. Porque estamos nos últimos dias. Mas não entramos no cálculo do mundo. Porque o cálculo é para você viver. E você prosperar. Combate do combate no puro. Todo mundo no homem tem uma missão. Se estão vivendo de acordo com a missão que Deus te deu, que és um homem construído por Deus, pour une mission donnée. Uma missão dada. Ce qui mission n'a pas de comité, elle est pour aller au pouvoir. Se ele não terminar a tua missão, quer dizer que você não vai morrer. Mais ce qui montre qu'on parfois il y a une mission donnée par Dieu. Se alguém tem toda a missão dada por Deus, et que son comprendre était à sa mission. Então está a compreender que tem uma missão. Après ça, la combat le Paul. Não vai combater como Paulo. Parce que Paul a fait un bon combat. Porque Paulo teve um bom combate. Avec justice. Ele com justiça. Avec piété. Ele guardou a piedade. Avec fidélité. Guardou a fidelidade. J'ai fait les bons combats. Você ele disse que eu combati o bom combate. Quelle est la mission que tu as reçue en Dieu? Qual é a missão que você recebeu da parte de Deus? A missão que você vive par rapport à mission. Já vive de acordo com a missão. Même mission que você Se a morte vier, você não vai aceitar. Pour promesse à ta manière comme ça. Porque a promessa dele não se cumpriu. Et ça va amener à bien. Diga amém. Mon Dieu, tu vas par rapport à une mission donnée par Dieu. A sua quer receber uma missão dada por Ça Deus. va me permettre de te recouvrir avant là. Eu não permito que morra antes da idade. Parce que le roi non c'est ça ensemble. Porque nem toda a morte vem de Deus. Quem que vai confiar não vai confiar no teu. Uns morreram, mas ainda não Mas morreram. tá morando não. Estão andando ainda vadiando. Não é só tá morando. A sua alma está Parce que vadiando. tá nem colocado. Porque ainda não chegou o momento. Pois aqui na mission. Porque tinha missão. Mas ainda que tem mission nesse ano. Mas não sabia qual era a missão. Só você na mission vai Se saber. essa é a missão de Deus, Você vai com revelar. Deus vai te revelar. E capaz de ir Bolsonaro. Está vindo à tua frente. Mas será prier Através da oração. pour combattre a mort. Para combater aquilo. Afin que eu venha. Para você vencer. Semana não vai ter. Essa semana eu falei assim. Essa é a bateria da sua filha. Não, mas lá que tá que Não estava a ver com doença nos seus corpos. não é bilhete. Ainda não saiu. Você é malado. Mas está doente. Malado, Joana. Aquela doença. Sabe o seu bom coisa? Olha, pode deixar que Eu vou bater no seu peito. com muitos que ouvimos também. Aquele é na família. Foi a casa de Maria. Apoio. Caiu. Apoio. Morreu. Estava esse colega lá para comentar. Isso estudou. Nosso colega nos contou uma. A vez na mão na máximo. Há uma senhora. A vez que ele na máximo na telefone.
ligou para sua irmã no telefone, Abi Clarice, disse: Clarice, faites attention. cuidado, Na lani na lokindo, eu sonhei você comigo é accident. e você sofreu acidente. Você morreu. Alors que ça ça. Está dando En fait ça non. está contando só. Yemoko. Mas ela Asa comprendre nzamba so yebisai. não tem direito de deixar ele dizer. Dans la vie normale. Numa vida So normal, comme dans nzambete. se você não So tornar que ça inspiré. se você não inspirar, Ça va confesser révélation. Eu vou dar revelação. Révélation pédéquio. Revelação que Parce que ça porque spirituel. você não é espiritual. Dieu nous parle d'une manière. Deus fala de uma maneira ou de outra. Nzamba ko le bro na zana. Eu posso falar também de mim. Nzamba ko le bro na zana Eu moi. posso falar também do filho. Nzamba ko le bro na zana Eu tu. posso falar também da Il natureza. faut que comprendre le langage comme ça. Tem que entender a linguagem de Deus. Muitos não entenderam a linguagem de Deus. Parce que ça révélé. Porque não tem Une revelação. personne révélée. Uma pessoa revelada, Ça va faire à l'immoler la carrière révélée. Deus lhe revela, lhe explica a À revelação. combattre le Cambodge. Para combater o que está lhe atacando. Nous avons alors Baliwana et le Sakai. Deus estava falando a morte dele, mas ele Les não amis sabia. de mon été, mes amis. Não é a irmã dele, era a própria. Aqui na casa da toilette, Ela foi à casa do na banho. paputa sobre o banho. Quando foi para Santiago, Apoio. ela caiu. Mas a beleza é você. Mas a irmã do pastor, Mas é jornal. pastor Jonas, Deixa. a irmã dele, morreu. Est-ce que ça va? Será que Deus não revelou? Ça va, ça va. Deus não estava aí? A cena da leva. Se ele não morrer, Nós vamos falar com ela. não morrer com crente? É diferente do seu. A Bíblia diz: Vou botar ela por baixo. vão beber coisas mortíferas não ficará mal. Não ficará mal. Quando ele passa a falar. Como é que o pastor pode morrer com Na crente? parada. Será que A está casa. fechou os Est-ce olhos? que a mission não comprend? Será que a missão também Se tem? nós estamos vivendo nessa mission, Enquanto viver baixo da ou missão, vou resistir devant você vai resistir diante da a Bíblia. Bíblia diz Ezequias. O livro de Ezequias Falar tinha que morrer, eles amam a mission. mas Deus impediu. Ela vai Tinha que Mas morrer, profite. mas não morreu. Após a mission. Por causa da missão. Ele obedece a vida. O livro de Tamir, ela já morreu, Ele não passa aqui na mission. mas como tinha missão Na casa de igreja. dentro da igreja, Para as outras. tinha que voltar para terminar a missão. Quem é na missão dele? Qual é a missão que Deus Para apoiar a vida. na tua vida, Para apoiar a ministério. com relação ao teu ministério? Esse pouco na pode dizer a verdade. Você entende por que Deus Quando nós vamos comprar, pode dizer a verdade. Você entende por que Deus chamou? A coisa da atitude é forte. Vai ter uma atitude de A Paulo, coisa da consciência. vai ficar no pensamento de A Deus. coisa da dignidade na gente. Não vai crer só de A coisa da posse na gente. não vai trair o seu pensamento. Na primeira nada. Vai saber que eu criei quem? Depois na primeira de novo. Minha mãe, eu não criei vocês. Na primeira quase. Eu não criei mulher. Na primeira papai. Eu não criei meu Na pai. primeira barra. Eu não criei meu filho. Mas eu criei Eu Deus. sou aquele da pessoa. Jesus que me chamou. Até pela casa Ele passada. nos colocou nessa. Que é muito yoga. Me sofri. Motor yoga banzana. Até que ontem a Deus, Motor funda kakati na nzambe. a pessoa que senta Fina ye. a sua vida. Pense na ye. O seu pensamento. Funda kakati na nzambe. Somente nas coisas. Amzanga kozota. Vai estar sempre Akotema na posse lokola bakuku. vai ficar no posto com a Ele tá no que resolvendo aí. O mundo vai Ao KTT. não vai ir. Abajesi da moposi. Mas estou no lugar. Parce que j'attends. Porque eu espero. Na samba yensangelo. Para Deus me dizer algo. Bona yo. Para você. Bona ye. Para ele. Bona família Para nga. minha família. Bona bengama. Porque O bengama bona papa. vai te chamando não é O vão. bota manfana no papa te. Você vai ser Ce levado. qui t'a la mission na Se mokili. Deus te trouxe mundo, C'est pour un but précis. é por um objetivo precioso. Est-ce que tu as compris que ça va te Sabe por libota? que Deus te colocou na Les terra? jours qu'on comprend de quoi Dieu bota na libota. Eu sei que ele é por que On nasceu. va changer attitude. Vai mudar de On va se ramonter à libota. vai ser Ese cabeça. motoza kamwana suka. Talvez tenha Ese motoza kana katikati. Obotema liboso. Obateso basana sima na yo. A cause ya foi na yo. Olimira nzambe papa. Olimira kuya benda yo. Toluka nzambe te. Nzambe mutaluka ni yo. Allez, je me tiens à la porte. Et je frappe. Soko yoki. Okoya. Yango ya. Alors, par exemple, nous avons la bâtiment. Oyoka na mo lolenge moko te. Yo yoka na mo nde mususu. Emisu ba yoka mo. Ebandimi yango te. Ekota. Esale loko te. Eyo yoka mo. Echange fi na yo. Etikisa odiama. Etikisa okomela. Etikisa bakomela. Okamaka na nzambe. Maintenant, tu as une mission pour toi. Quelle est la mission de Dieu? Les jours que j'ai compris que Nzambe a béni O dia que eu compreendi que Deus me chamou, Voilà, bien dans la depuis na taka o dia que me chamou quando eu era menino, Nazaka Meshach. que eu era Meshach, Na shaka kufomu. eu tinha mudei de nome. Como era Nazaka Meshach? Meu nome não era Meshach, Como era Nazaka Meshach? meu nome era outro. Como existe da questão? Desgraça não era Meshach, era outro nome. Você vê parce que nous devons kunda. Vamos On a passe avec pas accompagner na mission. um que era nosso companheiro, Como Nazaka Dade. o nome dele era Tadei, Como Nazaka Papa. o nome dele era Metao Nazaka Yesu. quando Do assistimos, shaka na mako. mudamos de Do nome, shaka na mama. mudamos de amigo, Do shaka na miti. mudamos
temos e-mail. Zakala bilia mukili. Ficava no meio do mundo. O mundo nos esqueceu. Jesus nos apareceu. Quand Dieu t'appelle, Quando Deus te il chama, va changer au milieu. vai te mudar de Il va changer vida. ma camarade. Vai te mudar de Il vida. va changer de façon pour le Vai bataille. com a maneira de Ce falar. que ça t'a dit, ça m'a pour la monnaie. Eu perdi a sua boca. Moi, je suis un grand Eu timide. era muito tímido. Ils sont dans le bâtiment. Eu não falava. Au bout d'un moment, mon cas. Nasceu na boca cara. Deux jours, ça n'a l'eau. Estou falando isso do dia sem Mais falar. ça va pour la maison. Mas Deus nos abriu a boca. Pas pour dire des choses, mon frère. Não para falar coisas C'est pour simples, annoncer la parole. mas para anunciar a palavra. Il y a un moment, ça m'a dit, quand tu as dit, Isso Deus é por que quand colocou. tu as dit, il y a des sérieux problèmes. Porque a tua tem Dieu a fait un homme. Deus precisa de homem. Dieu cherche un homme. Deus procura homem. Ça va comme nous, comme on a gâté le bon. Procura alguém na Bon, família. il faut t'arrêter à la télé. A família espera libertar. Parce que jusqu'à maintenant, Porque até agora, il faut t'arrêter à la a família está amarrada. son nom que son salon m'a cassé. A bruxaria está muito Donc, forte. que son salon m'a cassé. A bruxaria está muito Pas de forte. façon pour la Mas tête. eu não estou Pas de prosperando. façon par la tête. Pas de façon c'est de la Eu tête. não estou se Chaque fin de l'année, il y a un événement, c'est la Há um evento Il muito a mis l'année oyo. Mas eu digo este La ano. fin de l'année oyo. Et là, on va voir les galatés. Nada vai À acontecer. cause de la foi. Causa da À fé. cause de la mission de Dieu. Causa da missão de Et là, Deus. on va voir les galatés. Pour ouvrir la porte. Fechar a Pour porta. ouvrir la porte. Fechar a porta. Pour ouvrir ma porte. Vai levantar essa Pour porta. ouvrir ce sens. Toda a família está. Comprendre les enfants à Bengal. Entenda qual é o Les jours Paul a compris c'est Dieu. O dia que Paulo compreendeu esse Dès que Deus, Paul a sa camarade. Paulo não era inteligente. Mais ça m'a aidé à faire mon bébé. Ele é muito inteligente Mais não. vraiment, ça m'a aidé, moi, ça m'a aidé des Eu années. não vou ser inteligente, mas não é muito Dis inteligente. mais qui n'a pas d'intelligence? Aquele que não tem inteligência, Demande à Dieu. pensa a Deus. Oh, ça m'a aidé. Aquele que não tem inteligência, Assez de mon passé. pensa a Deus. Maye na nzambe eleki ya moto. A Assembleia de Deus é mais que bom. Nzambe asali moi. Deus fez o sol. Moi esilaka te. O sol não acaba. Na mundu ekufaka. Mas essa lâmpada Eza chega. bakelamu ya moto. E a criatura Me morre. nzambe esila te. Mas Deus não acaba. Babatela biso moi. Deus colocou o sol. Batakala bazalaka nango. Os antigos Bato bananga bazalaka nango. Biso mete kozala. Nossa, mete a coisa. Koleka. Pode passar. Mais moi ekotika. O sol vai continuar. Intelligence de Dieu. É contra Deus. Plus que l'intelligence du monde. Inteligência do mundo. Bakalisi basali ba robot. Pensando que era o Ils lobo. vont remplacer nous. Vai se vestir de homem. Mais robot otamisa tamisa tamisa. Robot programmaki na direction wana. Akozonga nsima te. Não vai ter guarda. Tala moto nzambe asali. Asalisi eloko te. Ayibani ataki suku. Ayibani ate mandeba. Eloko nyonso nzambe atia na nzoto ya moto. Tudo que Deus colocou no corpo do homem Ezalaka na utu. tem utilidade. Yo lobalaka biloko. Você aumentar isso Oyebi ntina nango ti. não sabe a importância. Mokolo boyeba ntina nango. Porque se saber a importância, Opambola nzambe. vai dar glória a Deus. Okusoma ezokitala moto. A ver como está caindo Olekita mabona miso. para descer. Ye nomutali nzambe. Esse indireita parece. Apesa. Deus fez, sabe por perfeição. Tout ce que tu as créé Tudo que Deus fez était parfait. era perfeito. Nzabasali muntu. Deus fez o homem Azali parfait. é perfeito. Mais mon temps mwisaka. Mas vai Dans eliminar le temps présent. o tempo Mwana presente. mobala que le comité s'en rappelle. O homem coloca Mais certo. mon temps mwisaka. Vai eliminar. Mwana mwasa que le passé A sima. mulher vai aumentar. Mesi wa watu wa batonga. Deus vai aumentar. Le comité. Assassinat. Tem que aumentar o lado. Tout ce que Dieu a créé était parfait. Tudo que Deus fez é bom. Donc, mwana ça parfait. Eu sou Je perfeito. suis l'image de Sou a Dieu. imagem de Deus. Lokola ozalaka image ya Nzambe. Essa imagem de Deus, Kombo na yo. o teu nome. So ozalaka die. Se és Il y Deus, a aussi Dieu de Dieu. você é Deus de Deus. Ozalaka Paul. Você é Il y Paulo. a aussi Paul de Dieu. Paulo de Deus. Olingi koloba. Quer dizer, Tu as la nature de Dieu. Deus é a natureza de Deus. Okompane ngati. Você não entendeu? La nature ya Nzambe. A natureza de Deus Ezalaka mai. é água. Nakasi suli solaka. Pensa na sua vida. Ntango toke na ndako ya tata koto na biso. Quando vamos na casa do seu filho, Tema azalaka na ndoki ya makasi. ele era muito bruxo, Alia bima na butu. queria sair da noite. Amoni ndako nyonso komema ya mai. Então da casa cheia de água. Ayemba kwa papa biso. Meu nosso pai. Avimena komanje bana bapaso. E se não entender esse gibão, Ndaina bima na moni ndako nyonso komema ya mai. eu não sei, ele vai cheia de água. Akompane nazala pe mai. Entender que eu sou água também. Nazaka mai ya papa. Não sou qualquer tipo de água, mas água da vida. Iko bapeso ni makasi na. O que já sai de mim Ekopesa vika. vai dar vida. Ozote bani niko zosula. Aí vai perder tudo Soni que malade zakati na. a doença já existe. Akopeso ni makasi na. A palavra sai de mim Ekopesa vika. vai dar vida. Ekolimisa malade. Vai tirar a doença. Ekopesa bapense na ndenga malade. Pode levantar as pessoas e C'est dizer, Dieu de Dieu. o que Deus me deu, Kasi maloba na biso taksi ya biso. a nossa palavra é nossa. Maloba na biso ekoma ya A banzambe. nossa palavra é de Deus. Ozali nzambakela mokili. Quando ele Deus criou o mundo Na maloba. com palavras, Lokola nzambe arestaure fiaka. ele criou a criação das pessoas. Ekoloba
Eu também estou dizendo a doença que eu sou, que você está vendo, está dentro de mim. Em nome de Jesus. Ele desaparece. Tudo que fala na tua vida, na tua família, falando, executando. Mas também está escrito. Como também está escrito. Tudo que é maldição. Toda maldição. Como você mundo das trevas está criado por mim. Está dizendo, vem, vamos vir soprar. Você vê mija no mundo, outro também defeita a memória. No espírito você não vai aqui. Se o bicho está aqui, não vamos saber. O bruxo não vai conseguir fazer isso. Certeza que vai sentir fome. Parce que notre Dieu c'est de révélation. Porque nosso Deus é Deus de revelação. Amen. Amém. Pode fazer toda aquela coisa. Eu vim de manhã. Não pode abrir vida de Muito de oração. Deus Você tem Deus pequeno. Vem começar com nós coisas. Eu não sei que vem para na cabeça, mas você que está cheirando xixi. A pessoa que faz isso só você não sabe. Você está vendendo, não vai crer. Ninguém olha para cá. Ninguém dá importância. A pessoa que você vem para o sítio. Mas começa a marca de Cristo. Você se pergunta, como é que ele vem? Eu não. Mas você tem mesmo Deus. Qual é a tua posição entre Deus? Aleluia. Qual é a tua posição? Vamos falar nem que é posição normal. A Bíblia diz, não pode ser para quem é água fria. Deus que nos chamou. Deus nos assegurou. Deus está te servindo a ser vai bater por ti. Amém. Deus gosta de homem ser. Deixa que amar a Deus. Amar Deus mais do que a minha mãe. Ele é da mamãe. Eu é a mãe dele. Eu vou para trás. Meu pai é Deus. A mãe é a primeira fé. Deixa eu te dizer, senhor. Nós não estamos a defender do Senhor. Tem que amar Deus. Se você quer amar Deus, vai se renunciar. Tudo que vai fazer vai ser para a glória de Deus. Tem que fazer bem a escolha da tua vida. Você vai com a escolha para Deus? Deus não vai fazer a escolha. Deus vai Deus não tem interesse em ti. Mas Deus tem interesse. Vamos mostrar o combate. Um bom combate. Conforme Paulo fez. Paulo se renunciou. Paulo tinha a possibilidade de ser tudo o que ele podia ser. E Paulo estudou bastante. Tinha poder. Mas o dia que teve encontro com Jesus, Jesus apagou seus olhos. Ele abriu os olhos espirituais. Enquanto os teus olhos estiverem abertos, ainda não se apagou. E Deus ainda não se abriu. Você vai cometer muitos erros na vida. Por isso fizemos mais coisas nas nossas vidas. Se você fizer mal escolha na mulher, és muito feliz, miserável. Se você fracassar na escolha, se você fracassar na escolha, mesmo que seja de Deus, o teu ministério não vai em frente. Amém. Sabe por que Abraão pegaram? C'était à cause de ça. Era por causa da Sara. Alléluia. Amém. Aleluia. Papa bazaka na paciência. A mamãe tem paciência. Mas tem também coração de galo. O galo se vê uma galinha que a vai servir.
Amen. Amen. Na Bíblia, exato exceção. Existem exceções. Basta não suba para não passe. Outra mulher não aguenta o sofrimento. E essa coisa passe que, e essa coisa cara não bien. Ela presta bem. Bien aimé de Dieu. Minha mão de Deus. Dans la vie, il faut aussi. Na vida tem que ir. É bom. Ou aceitar isso. Tem que aceitar o sofrimento. Por causa de os ataques. Não pense que será em Ouve, a chaque souffrance. Em cada sofrimento. Derrière la souffrance, il y a une bénédiction. Atrás do sofrimento tem uma bênção. Derrière la souffrance, il y a une patience. Atrás de tudo sofrimento. Derrière la souffrance, il y a une espérance. Atrás de uma esperança. Mais si vous avez souffrance, Então, no sofrimento, même si vous aussi, mesmo se você c'est consegue, bon, mais la table. não vai demorar muito tempo. Diga amém. Abraham, Amém. Zama ele se lobota. Ele está tendo filho. Nem falou. Quem tem que ter filho? Nada. Abraham falou. É, branco e é branco. Pera aqui. Mais Zama la cana. Mas Deus prometeu quem? Prometeu a fé. Alléluia. Papa. Papa veut le papa est où là? Você não vai Papa. ter papai. Au moins des Zama sabia. Tá vendo como é que Deus é bom? Abato ko sala paix de la nation. Você é pai de Deus. Mais après c'est que si moi ça bon. Mas não falou. Quem Est-ce qu'il y é? avait dinga? Será que falou só? Oh, avant ma piscine, on pose la Pode ter razão. et quand c'est vrai que tu n'as pas ça. A minha serva também Ah, tem. ça va pas de moi face. É? Como eu faço? É que é? Pega. Est-ce que tu as pas ça? Será que Deus mandou assim? Alléluia. Ça va être ça qui est dans moi sur ça. Eu disse, não, sabe. Parce que ta lamba ka bilo kon za ba ya ça va. A pessoa que cozinhou a comida é sabe. Moi si je ba ka koya baba. Mulher saiba Il colher, faut que tu pas koya là. vai levar bênção na tua Ça casa. va si tu pas koya baba. A mulher que não sabe acolher visita. So ka mo mutu ayi na ndaku ma elo bisha. Se vê pessoa visita, chega aqui Ko para bi so ko pesi mutu no ka koya. Se você dá de comer a alguém, So ko ka bi mutu san kwa pe. se você oferecer 50 vontade, Na vie oyebi te mutu ko sali so so ko nani. na vida não sabe quem vai te ajudar. Ozokasa mutu ko sali so ko asa pembeni na Você yo. vai ter que estar perto de Na mim. mutu ko sali so yebi Você yebi. vai ter que dar o seu olho. Kama uzuna kama kala bokuta naka. Vai precisar virar um. Osalaka bola. Você fez um bem. Bolamu ekufa te. Bolamu elandaka. Vem acompanha. Bolamu Sara. Toda boca Elanda Sara. acompanhou a Yuta senhora. babra. Viu que Abraão? Ikuti pasa Sara eketi babra. Ozama kompeti seta pro. Para Deus concretizar a promessa. Deuxième échelle. Ya Sara babra. A segunda, Tellement pas c'est dit makasi. como sofrimento das mãos, Sara Jesus. será ele. Papa na ba. Bora papa na kona zaida. Tata. Papa. O monte que desaba passe Você makasi. quer que estamos a passar mal? Papa ma bibi desaba passe. Se sim, estamos a passar mal. Est-ce que vous êtes tout que l'Égypte? Não tem um jeito daí no Egito? Dans la sokosali choix ya mapena mwasi obalosali Se você falhar na escola de mulher, vai chamar oko umisa lipamboli na yo vai retarдар a sua soki vida. soko oyokaka nzambe te Simplesmente senão, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. vai ter muitos erros. Est-ce que là Será que você entende? mwasa malamu azaka lito ya mobali Boa mulher é o filho do marido. est-ce que là Será que você entende? mwasa malamu azana Boa mulher é o filho do marido. mobala munamu azali moloba nani na mwasi Bom marido é a boca da mulher. ayadore Amém. aya kopesa bakosa ya Esse kopesa que vem da force força e conselho. mais mwasa mabe komona yo yango komana yebi te fina derrière na sana motu yango mobali ndenge yango saka mobali na sobali Você vê uma mulher dizer, não sei se você é marido ou mulher. polo pe passe solution osuka mongongo opesi Esse dia também. ya mama koma bakitala otunanga te oyo opesa deja makude esila okote komikomika baka makambo na muna na osala yo bosana makambo Você esquece aquilo. wana papa komi mapa akomi nani Papa agora foi mapa donc oto te pas tala Deixa eu bater na caneta. kama ola Quando você vai começar a ficar aí. kama sa kama Eu vi que efona nzamba kopambolo na sasi nyonso Deus pode começar a fazer tunesera la femme mas a mulher. abi mwasi azali litu ya mobali A mulher é o filho do marido. amen Amém. soki mwasi azoyoka na gauche Se a mulher só ouvir as coisas, akoteki mobali vai ter que ir mais. soki mwasi azoyoka mingi mama Então, ouvir mais a mão. okoneki mobali soki mwasi azoyoka mingi bato libanda okoneki mobali Vai ter que ir marido. yoka mingi likolo Ouve mais no likolo toyokaki na maloba Se ouvir na palavra, maloba ekosaka te e a palavra não é. vous connaissez la vérité Conhecereis a et verdade. la vérité vous Você affranchira nos libertará. la vérité c'est la parole de Dieu É a palavra de Deus. eyinanga bilo bamamati Eu não vim para reclamar. ela zote
Mas estou a pregar. Alléluia. Amen. Pour les longs à l'ibali ça dans ma boca banane. A vitória dos homens está nas mãos. Só não lembra a mobile que a outra lá. Não é mobile só da moça. A ver marido, se não quiser vai ficar no passado. Aí ela não consegue me coar, mamãe lembra que mas não na mão. Mas se não quiser só muita abertura. Na boca como a mão dele. Vai ver a mão de Pinhão. Oi, pinhão. Isso aqui é de boa, tá? Então, e uma papá na sua vida. Mamãe que colando aqui. A mãe não sabe bater cozinhar. A comida cozinhar não é bom. Amém, papai. Amém. E a mãe vai vai educar a fama, esse educar lá. Lá nasce. É por isso que eu estou dizendo que educar a mulher, educar a nação. Acho ele estava com a passa no baile na carta, mas na foto da carta. Se você me der de homem e mulher, a casa está na casa. Mesmo que a mulher tenha razão. Menor fica bem. Mas não vou deixar pelo pai. Aleluia. Amém. 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 Dá para ter bom casal, colocar o meu carro. Tu não é melhor isso. Tu não é isso. É melhor isso. Pergunta, amém. Amém. Não pode lá, tá só com televisão para eu cuidar da minha. Vou pedir o pai baixo. Vamos conversar depois com o pai. Não pode depois já tá na combinação já a fama com a mãe. Eu vou pedir. Amém. Antes daquilo acontecer. Aleluia. Amém. Você azali de Tony e a mobile. A mulher é ouvido do marido. Quando tu tá ninguém na camona te. Paulo tem que mostrar. Ali porque a ministra na mesa da pia. Não para te. Eu não vou me casar. Na pessoa consegue bala. Eu consigo. Quando tu para na casa tá na equilíbrio. A sua que não faz não tem. A coisa bem é disciplina. É verdade que é disciplina. Se tu mostrar na nzambe. Somente serve. Não se espera. Vai te ver estranho. Il faut déjà prononcer la choix. Quer começar a fazer escolha. Composition de Zoyeba. Porque a posição ninguém sabe. Moto azakana mwasi. A dizer que não tem mulher, Azakana equilíbrio. não tem equilíbrio. Diga amém. Amém, papai. Amém, irmão. Mais quelle sorte à mwasi pour vraiment il faut ça la choix. Mas que tipo de mulher tem que fazer uma boa escolha. Basicamente, tout bazaka. Faz a conversa muito bem. La vie à son problème. Vous avez un programme. Vocês todas são iguais. Você não gera de bom para sair da vida. Como é que passar? Sarah também Aí o foi. Sarah. É para que eu sata aí o meu sapato. Aí ouviu essa Sarah para o que eu sata, o que eu sobre o guarda papai não pode. Sarah também ouviu sei lá onde veio o marido. Aleluia. Mamãe vai ver o pai, está aí o meu livro da olha, muito que piso bem, olha daqui toda mas ele não tem da mão para mamãe o que se passa hoje. Aleluia. Aleluia. Mas que Deus tomou na desequilíbrio. Estamos vendo desequilíbrio no mundo é através da gente. Exato. É através de muitas coisas. Aleluia. Aleluia. Pour la vie, pour battre bom. Paulo disse combater o bom combate. Est-ce qu'on combat le bon? Você pode combater o bom combate? Amen. Amém. On combat le bon combat. Nós combater o bom On combate. combat le bon combat. Fala, vou combater o bom combate. Et donc, il faut se poser. Primeira coisa que deve ter, Pendant qu'on identifie, tout nous sommes going to faire des ordres de la vie. identifica todos vocês podem colocar desordem na sua vida. Globalement, qu'on identifie. Saiba se identificar. Est-ce que les gens vont faire ça quand ils Se as pessoas estão perto de ti, Mas não precisa passar mais a mim. as pessoas que pensam que são amigos não são teus amigos. Não, passou e eu não posso pensar vamos voar. Na boa pessoa é uma coisa. Daí eu só penso em puta assim. Não, e ela essa ali, a uma de puta na pensa que deu pela do lado. Você pensa, ele acabou de ir na mão do lado. É? Assim não precisa do caminho, mas não pensa que saber. Só não é você, não sabe onde. Dá pra pensar que vai ter mais assim. Mas quando você obrigado a ver Assim não pela boca também tá puta. Vamos fazer puta. é para ser Aleluia. aleluia. Identifier a ennemi. Identifique os seus inimigos. Como ni neni. Neemias, Como ni Josué. talvez Josué, Nehemia mwe pena ke ennemi na ngai. Neemias viu Sambalati Tobi. Sambalati Tobi. Baiba Yesu pendeza botolinga ko. Nós vamos Obo chamar desi. você não vai conseguir. Bato musuna ba fina ba ba yekisa. A sua nação tem que dizer. Bato mama bisote. Não se Baya pena ko yekisa mo ndo sabo. Ngadi na bote. eu não te gosto. Mo ni ndo sabo. Ba mo sote. Ba ba lote. Tominga ko yote. Não te gostar. Dale dali ba mo. É com ele. Ata ba mo ba linga kote. Ne krisali nga. Mas que você não te gosta. Ata ba mo ba linga kote. Não quer te gostar. Me ata linga ko. Mas a tua Problème de esa binote. problema não é Problème de esa de Christian. Problème de esa appel. Soka ya linga. Esi. basta. Ton problème. Esa ba koza pemendo. Nem se estão perto de ti. Será que você tem que Amen. Amen. Esa ba dusu ba linga biso ba yesa so ba linga ko. há pessoas que não te gostam falando que não te gostamos.
Mais ça va tout ça va sauter de pays bas. Absolument non je vois. Parce que on a bazar de télé. Bazar na quartier, bazar na bafeni, bazar na bandako. Ndako so mono so sepela. Ya so sepela. Et non pas faire. Ya mono la tibie. Ya so sepela. Et non moche. Mateni na kwa bata. Atoka kile bakati. On est na sabo. Capitaine ko se bomba nombo. Sabe, o veneno aumentou o nível. William, eu vou pegar essa vapor um pouco, por favor, abaixo da minha. Eu falo sobre Deus ajuda. Como mesmo isso vai ser nas áreas que eu vou fazer um bar. Mesmo se Deus queremos Depois morrer. então você vai fazer ali. Pode ser através do microfone. Amém. Amém. Eu penso que não confesso como usar bar. Nós confiamos agora nos seus filhos. Dentro eu penso que não confesso como usar bar, não usar a minha bunza. Você tem que ter muita Porque espiritualidade. Satã é dizer. Porque Satanás é Estou escudo. perdendo a parceira na sua Fernanda. Perdemos o pastor Fernando. Vamos falar com a sua parceira longa. Envenenado. Eu não dá para ser. Estou perdendo a parceira a café. Perdemos o pastor. Vamos falar com a sua longa. Morreu veneno Na na igreja. ilha que passei como ninguém só com trazer coisa. E esse não pastor também que morreu na igreja. Veneno. Amém. Aleluia. Amém. 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 Enemy na ngai O teu inimigo não lhe conhece. Tá mas batam só que tá aqui. Passei uma momento bacana. Quando saem os pastores e fazem plano. Digo, mas mamãe não dá, não tá vendo aqui. Não vai vestir bem. A fada de cigarro, cigarro. Vai vir comer batam momento bacana. Sabe quando as pessoas estão a fazer planos para construir? Aleluia. Amém. Não vou para identificar. Procura identificar. Só vou dar a igreja não sai pode identificar. Se está na igreja, eu quero que identificar. O caiu Você não vai conseguir saber. Deixa amém. Diga amém. Diga amém. Aleluia. Aleluia. Então a mim vale. Segunda. Até na ilha pediu. Mesmo quando Vou você usar a casa. pode ser forte. Eu não sei a poção de você. Você vai primeiro veneno. Me nasceu na maloba. Vamos para a palavra. A Bíblia diz. Pourquoi elle peut pas se monter? Vamos beber coisa de Vamos motivo. falar aqui no outro. Vamos falar mal com você. Só você na vontade. Você tem que Não é que ter. ela tem um poção. Vou olhando. Não vou lá no mundo. A nossa eu vou ufa. Onde eu vou estar só aqui? Na senque. Deserita. Deserita. Lembra só kufa te. Passe na catina disso. Não vai bater veneno. Na catina disso. Não vai bater poção. Não vou lá copanga. Para mudar a boca da antoto. Aquele que te manda seu corpo. Não vou lá copanga. E colar em toqui. Pode casar um buiate. Celui que tu as reçu est plus fort que moi. Oso combattre les bons. Você está combatendo o bom combate. Oso combattre les bons. Não está trancando os Yep, ça va amener la vie. Le voilà combat la vie non de quoi. Il aumenta a sua vida. Parce que Dieu est de ton côté. Porque Deus está do teu lado. Et là, comme ça. Terceiro. Pendant que espionner pas. Espionner pas. Comece a espionar. On va tous pas aller maintenant. São dois inimigos. Só vai identifier pas. Sem identificar. Pour la faire monter comme ça d'abord. Não mostra o d'abord. Oui, Amen. Amen. on l'a dit bien. Na hivi kende zabo, ya zabo alingalenga. Na hivi deme nzabe deja texte atina na deja poaso. Na hivi mo ya sema na kufa na kufa. Na kwa la kisite ke na dia poaso. Mais na zona siki na skeleta so. Na sa kesa ni. On va ya pembe na ye. Na ko so na yo. Mais na on sema kama na ngapi. Na ko ye ba tema kama na yo. Na so ye ba mo. Ko ye kwa nina ko betela. Alléluia. Ndio David. Azoke na initiation na libanda. Mais David aso yekola makasi kolia. Aso yekola na ba pratique. Alipona komefuna komena sasi na sili ya lion. Na sili ya ours. Na sili ya nini? Donc keleka na sili ya libanga. Alléluia. Ennemi na yekola sateke yoso ligete. Não mostra todo o seu dele. Eu sei que não está
Ele me comprava. Mais moi, je me suis fait ami. Mas eu me faço amigo. Assim, da mesma hora, você não é desse, não é desse. Só me deixa me prestar Só atenção. daquele pena de uma aí, ali. Quando ele acorda, Me não olhei aí. mas não compreende. Não me fala Tá vendo nada. aí? Sou para Tá vendo aí? Pô, nós estamos aqui. Não, só bete de bloco. Vamos saber tudo que eu vou fazer. Só babá. Como ele menina ali? É para o teu inimigo. Como isso é de mim, toda essa criança ninguém. Não faça assim. Ou porque ninguém marcasse. Ah, mas E aí, onde fez esse passagem ao SAS? você precisa dessa passagem. Ninguém menina ali. Eu mato teus inimigos. Ninguém pode espionar, pode ir bem. Eu preciso de conhecer. Olha para que fone. Saber ser defeito. Olha para qualité. Saber que a pessoa Olha para vai saber combater. Paulo. Aí é para qualité, não vai defender inimigo. Sabia defeito quando é dos inimigos. Já matava a menina você e a governar. Podia levar o A menina você a boa assada. Igual dentro do rei para ser. Você vai dizer. Ali na porta. Se eu como, Nas amones. sou comando. Nas amas nós. Não pode sacar. Ninguém vai apanhar como ele paguei. Meu ditador sou propaganda. E isso que o problema não é eu. Não tem problema. Ou me leva a apanhar ou como me leva a apanhar solo. Meu ditador você dá na verdadeira palavra mais que Não é palavra. que não vai ter esse final. Vai ter esse. Ninguém se vira, mas eu não dá para parar o olho para não comer não. Fácil você não aprender aí. Il a dit au milieu des païens, je me suis fait païen. No meio do padrão me fez. Après, il côté va devoir faire la diable. Il est passé. Onde você foi também também estava. Mais on peut t'avoir. Mas estava explicando. On est passé à dire qu'ils sont au milieu des païens, pourquoi ça va païen? Opa, você disse mesmo que Alors, maman a dit cola. você veio de colar. Alors, là, qu'est-ce que c'est un nid? Vem que vai ser Il m'a dit, maman est chargée. na mente do Il y a mundo. tout le monde alors, il y a rien à dire. Você não vai mostrar que nem Il m'a dit, oh, comme il plus qu'il païen. Il n'a pas païen parce qu'on parle beaucoup. Para que toda a Il guerra. a dit, c'est comme il païen pour les amis. Et comme ici, na Satan. Satan a dit, il sait, on a fait, on est là-bas, Porque esse não tá nada estragou essa verdade. Alléluia. My God. Amen. Amém. Comme les païens. Meio padrão. Paul a dit, païen. Paulo se de padrão. Para ensinar. Para saber suas Il y a un moment où Jésus a quitté le corps là. É por isso que Jesus desceu como. Mais il était Dieu. Mas era Deus. Assis na Dieu à Zara. Agora na presença de Deus. Aí ele conta para batom. E foi olhando seus A profetas. só eu acabava. Também estava junto. A só batom bateu para ter. O fogo. Il est ici écrit. Também é escrito. O botão bateu. Não falarás mal do Deus. Na frente do pastor. Entendeu? Aí ele conta para passar na bachata, logo bachata lá. Velho, só ele colocou lá. Tumba. Tumba para frente, bachata se leva tumba. O limão não meteu a cabeça dele. Faz isso. Onde faz? Mas não precisa. Tem um único. O bom chamou. Essa é a diabo. Isso aqui é tipo diabo. Essa é a verdade. Abite dote etsana na chama kwesi sa sinezi. Olha o teu irmão. Dote na kwesi sa sinezi. Ele que deu. Sinezi tivesse na mosoko ndika kuchama kwa. Olha a cara do Sinezi. Izazi kwa sinezi de como siko para lupi. Aquela agora é para te meter no bem. Amen. Oh, mais il est païen. No meio de padrão. Je me suis fait comme païen. Eu me fiz como Mais dans sa païenté. não sou padrão. Objectif na ngeza na gagner ba. Eu digo eles ganhar. Mais plus on doit se comporter plus qu'on est capable na ba pagano. Estamos comportando mais que os pagãos. Amen. O pagano na ganini, yo pe nini. Pagão é que sai, você também usa. O pagano na gasini ba kata fumba, yo pe kata fumba. Vem que caças cortadas, você também. O pagano que na silibo, yo pe na silibo. O pagão também pode ensinar você também. Quelle est ta mission? Qual é a tua missão? Alléluia. Aleluia. Linga boye ba bindeni na yo. Queira identificar teus Bata ko inimigos. espionner ba. Espiona. Ye ba ba faiblesse na. Saiba as suas Ye fraquezas. ba pena ba capacité. Saiba as suas capacidades. Amen. Il y a beaucoup de choses. Donc il y a trois choses. Passamos. Il faut toujours consulter Dieu. Devemos sempre consultar a Deus. Amen. Amém. Pourquoi ça va pas? E é um papel. Consulter la Dieu. Consulta a Mais Deus. quand on calme, comme ça, la fin de la lettre, on va dire qu'on a oublié chaque jour. Mais yo, ça, on en a. Falando, vamos começar a ler os dias, não sei Mais bem. que ça, ça vient. Sabe que os dias não são bons. Dieu veut venir là-dessus pour enseigner ma vie. Por isso que a Bíblia deve nos ensinar. Mais il y a des gens qui ont besoin d'enseigner. Aquela não tem dado ensinar. Bon, ça, il va les événements, on les dit, on a pas. Terceiro que nós passamos aqui, Vamos subir a tomber là, malade à faire des gens. nós ficaram doentes de Et c'est là, febre. c'est là, c'est là, payer. Não acabou com o medicamento através da Bon, c'est dans le on le dit, oh, ça a besoin de combien de carrière, non. gente. Terceiro que é Est-ce que la Dieu vous pense que les choses que pode nos ensinar que des hommes malades, que o tempo que não va pour les bandits, é chuva começar. pour les hommes de c'est pour interpeller les choses. Essa chuva não pode te ensinar Pour te para consulter Zambé, consultar a Deus. puis somme 35 Salmo 35. David a consulté quand Zambé, Está consultando a mais Deus. David a dit roi. Mas a Bíblia David
fort. Le amen. Au cas si nous on aime te sauver. Au cas si nous on va que na six ne pour sauver. Ne pas d'autres aller passer Philippe à Bibo. Pastor Felipe. Absolument, il sera faire l'organisation sur la Eu falo sempre do irmão. Vou lhe passar Philippe, eu vou olhar a boteia, mas ele já tem. O dia que eu vou pedir para ele ter. Mas quando ele vai me dar na boa, Entrando nas cartuchos, uma boa. se ele uma boa, já está uma pegole. Quando uma boa era muito pior. Se uma na boa, vou matar 4 pessoas. Naquele dia mataram 4 pessoas. Contei a Levila. Aí lá na vila. Mas quando ela passou aqui na casa dela, Entraram na casa do Pastor Felipe. aí se você não contei de entre na série. Falando com a mulher, quando ela De tua casa, vai ter um tiro. era um tiro. Elimine. Mas a bala não saiu. Balança. De tua casa, sem pum. Elimine. A bala entrava no Bami vamos baquerir. aquele fone. Bami soro. Começaram a conversar. Bami nem passei, vamos mudar do bem, vai bem casar e passei. Basi da rua. Sabia que era bom. Não tem mais essa sempre mais. Sombra. Mas tu tô colhendo na 10. Dedo vai 10. Pum. Elimine. Bala não saiu. Nesse passei. Já passa na missão. Esse pastor tem uma missão para ti. Amém. Vamos comer pela já no pão já. Agora, fala que desse Deus na tua vida. Botei a ter. Você não prega. Sabe? Você não ora. Você era da Você não serve Deus. Sabe? Fala que desse Deus. E agora uma delas, eu até bati no olho do bebê. Você está Ah, mal. olha. Vai te matar. Eu vou colocar. Bati no olho do bebê. Até na minha. A mulher vai lá. Vai te comer. Conta aprendendo com essa. Não interessa. Estamos lá passando para bater um pouquinho. Olha procura a pessoa. Já casar com não. Jogo tá lá. Mexe a casar. Você que tá lá. Oi, Sasa. Você está. Ah, na Monico. Não vem qual. Chegou a bater eu. Já passou do curso na pública. Deixa eu ver qual. Protocolo da Zakati. Protocolo. Botar apoio a Zakati. Não pode Você estar. vai logo. Você nem vem. Vamos beber com a Zakati. A Zakati. Eu não tenho que ver que tá Ah, tudo mamão. vai chegar. Mamãe, tem que comer. Você caiu. Eba, beber com a Zakati. Porque vai fazer celular. A mulher é pena de boi. Ou é a tina. Você não tem valor, né? Bate o mínimo que passava com a tina. A pessoa que todo mundo, mas não tem valor. Então, você tá com a mão, você com Você anda como homem. você que tem, não tem mais. Você não tem nem um tempo. Já passa por um lugar para ligar. Já passa por um lugar para fumir. Eu não como comida. Aleluia. Leva bem sobre a tua mão, olha aqui. Agora vai nossa, cheia. Quer dizer, aquele gigante. Não dá para ver o outro amigo. Que barra. Cuidado, aquele você não mexe. Só o menino, só o tica. Se eu vou te deixar, fala ali dentro. Olha para dizer da puta. Aí vai ter Para puta, sério, mas você vai levar chipeta. uma irmã consegue, pequena. Irmã, Cuidado, ó. Cuidado, todo mundo gosta de cuidado. 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 Amém. Vai pegar aqui. Olha, não perto de Portugal. Vou te dar uma. Aleluia. Amém, papá. Esse cara está passando na Olha a pessoa que eu mergulho. nem essa foto pode beber. Mas você papa de bebê. Quando nós chegar nesse aqui, você tem que começar. Você começa. Você não tem que se chama de você é que está no crescimento dos pagãos. Às vezes você Amém. Aquele seu demoníaco. Aleluia. Amém. Amém. Consulte Dieu. Consulte a Deus. Liga para ele, Sakanzame Maka. Queira falar para Para Deus. você déconnecter dans sa vie. São desconectados Parce de que Deus. la connexion t'est. Ça va bien bien t'est. Ça va vous donner le coup là. T'es mal écouté. Nous avons mal. Você tem uma. Le coup là dit contu. Deus te vê que não está falando. Il va y aller à ma petite. Elle est à ma petite.
bongo. Après que le défense, Nzambe apeko lo tona. Osala technique. dès qu'on sait pas prendre, Nzambe asala technique bana. on est resté Osala kanzambe dès ni. qu'on sait pas prendre, Quelle est ta mission? on est pas descendre. Patron, chef. Chef, Osala patron te. vous savez pas tant. Sasa basi bakwa boso batiki eta na sasa opese kitani. Ngana ngaba kufanda bakoto wana te. Bakoto kuna kote ni bibo. Moi, je me tiens. Oh nganga se yo kutala kapasa otela ngayo. Otela na bakitu atela kuta kote mo ngo kuna tuleke ezo pesa leti asi. Asi ni hapo. La carte de l'autre, Ati se kama basi sasa ate. Ati se que tu zaba tu zabo yako yo. Ici y a pas de patron. Saka mu sino kasa ni koro. Alléluia. Amen. Église. Nous commençons à connecter dans ça. Donc, on ça. Fais exactement ce que tu fais. Faça exatamente aquilo que Deus manda. Je vais te dire que ça, on t'a pas eu ce que ça. Nós fizemos aquilo que Deus não mandou fazer. Bon, on dit, também ça. Não tem uma comunidade, para pensar, vai botar, Deus não pode ter facilidade. Mas Deus é difícil. Aleluia. Amém. Ele Ele vai fazer do jeito que Deus mandou. continuité. Não mude. Quando você vai colocar mais, você já estragou tudo. Se for ele, você vai ter um violado que não guarda tudo nada. Esse não vive bem. Quando você fez aquilo, você vai que saiu bem. E eu vou dar bem. Você não sabe que não tá bom. Você só vai dar que não vai dar. A lei que não vai bom. E caca de filho. Quando você ainda vê que tudo saiu bem. Vê que fica caseiro. Não está bem. Aleluia. Não sou salada. Tudo que temos Chega feito, a ver outro não. se é bom, não vai perguntar a ninguém. Pode colar e você gosta da coisa. Porque o seu mandou Fais fazer. exatamente. Faça exatamente Eles abaixam. do jeito que Deus E mandou. a pessoa na porta faz uma virada e dá coisa. Meu reagir. A você vai limite. Vai meter limite. A mulher precisa por lá na chua você na chua Vai meter. a mulher na hotel. A mulher na babá. Não, não nasce onde ninguém tá vindo até você não sabe pagar. Você quer chegar na vida preta, mulher para dar. Ou ocupa na ATC. Vai morrer com a Foi essa na Patrick, essa na Kumarô, essa na Doutor, Garasi, essa na Nani, essa na Pastel. Ele tem todo. Essa na Pastel. Ou na Babô. Aceita cristão. Ontem para essa bungá, ele essa bungá que tem para escrever. Vamos ver não tem problema. Foi a correr essa coisa. Não vem reclamar com Doba amém. Basta para pagar no dessa vai me pode essa vai ter que ser depois. a mulher que tem para Eu vou pensar para ele como. se você quer mas não vem aqui reclamar. Oh, pai, não, vamos ser. Faz isso converter. Está escrito. Oh, tem para saber que eu me dei pai, tu me fez não sabe pai. Hoje eu não pai. Você não é patrão. Como não quer dizer ouça da chave? Faz isso. Você Esse vai quer dizer bastante sobre basi. O meio do livro. Outro livro. Ou você que não tem. O me trigo quoi. Se a patrão. O que ele mandava? Você aceitou não tem. Aleluia. Amém. 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 On a terre de l'autre. Tenho que explicar na verdade. Você não me pregar. De fazer o jeito que Deus. Nunca não está por A lá. palavra de Deus nunca vou reclamar. Esse design não está ali. Esse design não está ali. Está bem. Vou ler. Na limite eu posso lançar passando Não sangalo. quero que Deus não Já vou falar isso aqui no negócio. Eu tenho que dizer que está aqui. Mas bem do bem amor, mas bem, mas não do bem amor. Lá, ele do bem amor. Nós temos
É mundo. Olha, não. Isso aqui. Amém? Amém, é Cristo. Ok, ça va. Je compte dans toute façon. Já estamos na Nós vamos clôturer aqui. Aqui, vou combater esse povo. Eu quero ser combate ao Não vai, amém? Amém. E tu pode usar o louco. Combate você tem. É por louco, a força da massa. Você vai ser que tem Só para você usar o louco. Se não tiver Eu vou princípio, louco. não vai vencer. Na vida cristã, você vai focar nisso. A vida cristã tem que ter Se eu disciplina. for uma disciplina, tem um trabalho. Se a disciplina nunca vai Para vencer. nós, uma cara nunca. Vai recuar sempre. Ceux qui disent juste après ça. Se até hoje Vous allez bosser avec le terre. estamos aqui em frente a nos pregar, Ça n'est fort. fizemos esforço Para nós, de termos isso. amém. Amém. Ça n'est fort. Fizemos um grande esforço de estarmos perto de Deus. De ouvir a palavra Nous allons dire bonne connexion. de termos. Vous allez fort. Fizemos esforço Só tem que nós vamos ver vocês. pregar para Deus conforme nos foi dado. Exato como nós temos que saber avançar. Não o dinheiro que vai reduzir a Só palavra de você Deus. está ali na olha. Você está dizendo tudo bem. Mas vou te pregar. Nem na Suíça cá. Quero terminar aqui. Kama ndio kete ya família mas aí tem a como na como banco de Israel é o Eu pregava diretor do Tá na opção banco. que time não pode mas não. Me dava um dízimo que o senhor admira. Aí na mão da Dina aqui. Pegava bom dízimo. Nós aí, nós assim até que na moça. Pegava de irmão dele também. Mas sempre como sai isso, não tem esse coopere. Estava lhe pregando a verdade. Aqui papa passei uma casa não como já bem cá mexa. Me chamava sempre Mexa. Papa fez a sua solução para que gato a peça não subir. disse para não me dar mais dízimo. Aqui a uma voz. Para sair daquela igreja onde ele está. Aquela seita. Essa só uma voz para tá pensando na dívida não. Se ele não sair daquela seita, vamos Aqui está com a ali disse, eu não quero receber dízimo. ali viu outro não. Se você continuar, vai morrer. A coisa bom. Por causa do dinheiro. Eu vou perder. Não podemos perder o reino do Como é céu. que eu Estou aqui pegando a Isso é verdade. uma coisa Vou te falar aquilo que é verdade. do barraco. Diga bem. Só ninguém vê. Se você não vai, Nem se eu quero andar. mesmo você em O casa, papai não olha para a mão. não vai te dizer como. Acabou de ser o meu. Eu disse, Nem se eu quimi. não precisa fugir. O que não quer para coisa de dar. Mas eu compreendo. Já está olhando para o mundo aí. Eu vou para te falar essa coisa que eu estou te Se dizendo. você não sabe essa que isso não é nome. A vontade de todos nós, que sejamos Se salvos. você não sabe essa nome. Deus Deus é louco. que sejamos vencedores. Nada de que eu coloco. Eu creio que você vai vencer. Só quando eu vou adivinhar o louco. Se alguém quer vai vencer, Essa é a bomba. a pessoa vai depois.